passado, quando encerrávamos o ciclo festivo do Natal, com a festa do batismo do Senhor, tivemos um texto paralelo. Hoje, o Evangelho que nos é apresentado é o Evangelho de João, com uma teologia própria, com uma intenção clara, que é a de mostrar verdadeiramente àqueles que estavam seguindo Jesus quem Ele era, porque iniciando a sua missão pública, era preciso que aqueles que o seguissem de modo livre, mas consciente. Por isso São João vai colocar a figura teológica do Cordeiro. Os exegetas discutem muito sobre o significado desse Cordeiro atribuído a Jesus. Há quem diga que João quis lembrar os cordeiros sacrificados quando da saída do Egito rumo à liberdade e à terra prometida. Há quem o diga que esse cordeiro lembra ou representa todos aqueles sacrificados no templo de Jerusalém, porque no tempo de Jesus, no templo nacional, o animal mais comum que era sacrificado era o cordeiro. Existiam as pombinhas ou rolinhas, existiam os bezerros, mas os mais comuns eram os cordeiros. E os animais eram oferecidos para tudo. Quero agradecer a Deus por uma bênção recebida. Mato o bichinho, como metade dou para Deus, e o sacerdote torra tudo, e quando a fumaça sobe, Deus aceita o meu ato de louvor. Quero pedir perdão, quero expiar os meus pecados. O que eu faço? Pego o animalzinho, mato o animal, faço o holocausto, isto é, queimo tudo. E quando tudo é queimado, eu digo para Deus: olha, com o animal queimado, meus pecados também foram expiados. Mas a intenção de São João, se a gente ler todo o seu Evangelho, esse cordeiro que ele define no começo, ele vai depois colocá-lo justamente na cruz. São João faz questão de definir a hora da morte de Jesus na cruz, coincidindo com o horário em que os cordeiros estavam sendo sacrificados para a festa do dia da Páscoa, que seria no dia seguinte. São João então quer deixar claro que Jesus é aquele que não é oferecido como vítima, mas que se auto-oferece. Nenhum animal ia de bom grado para o sacrifício. Jesus faz isso livremente, por amor. É por isso que diz o texto que ele tira o pecado. E não é um cordeiro qualquer. Há um artigo definido antes do substantivo. Ele é o cordeiro, não é um cordeiro. E ele é o cordeiro de Deus, porque ele é o próprio Deus. Só por ser o Deus que se oferece, só por ser o Deus que se apresenta como vítima na cruz, só por ser esse Deus que ama incondicionalmente, é que ele tira o pecado, é que ele purifica o pecado, é que ele redime o pecado, é que ele restaura e liberta a humanidade. Nós,
Muitas vezes não nos damos conta, mas essa profissão de fé que João Batista faz e que São João Evangelista coloca no seu Evangelho, ela é tão importante que nós somos convidados a repeti-la várias vezes durante cada celebração eucarística. Nós vamos fazê-lo novamente hoje. É para a gente ter clareza, é para a gente deixar realmente evidente ao mundo em quem nós acreditamos, quem é esse Deus que em Jesus se revelou e se ofereceu. Mas como nós muitas vezes não entendemos aquilo que nós repetimos ou que a igreja propõe, a gente até muda o texto por conta própria. Vamos lembrar o texto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu ouço sempre as pessoas repetirem? Está para ouvir aqui no altar. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. A gente tem medo de ficar algum pecado para trás. Então a gente já muda e bota no plural por conta própria. São João coloca no singular. Por quê? Porque para São João só existe um pecado. Vocês vão dizer, mas como? E aquela lista de pecados, os 10 mandamentos, e os pecados veniais, e os pecados cardeais? Para São João só tem um pecado. A partir desse pecado é que os outros vão aparecer. Esse pecado de São João é chamado de pecado fundamental, porque ele é o fundamento de todo o resto. A gente pode até usar um outro termo, que a gente comumente até aplica: pecado original. É o pecado que dá origem aos demais. Vocês sabem que pecado é esse? É o pecado de não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Para São João, esse é o pecado. É esse pecado que vai levar as pessoas a se distanciarem de Deus e do seu projeto e cometerem outros atos e atitudes e dizerem muitos outros nãos a Deus. Portanto, o grande pecado é dizer não para Jesus. Não aceito Jesus como Deus. Não aceito Jesus como Salvador. Não aceito Jesus como meu Redentor. É esse o grande pecado. Por isso no singular. Porque desse pecado, do não original a Deus, virão tantos e tantos outros nãos igualmente. Nós precisamos ter o cuidado para analisar a nossa vida e nos perguntar: o que é que eu estou dizendo para Deus? Sim ou não? Eu aceito o testemunho que João dá, reforço e vivo esse testemunho no meu dia a dia, anuncio esse Cristo como Deus Salvador da minha vida e de toda a humanidade, ou ainda não estou tendo clareza e, portanto, nem coragem para fazer essa decisão, essa opção fundamental de vida que o Senhor me apresenta? Precisamos responder a isso. De acordo com a nossa resposta, vai ser o resto da nossa caminhada. Vamos então pedir ao Senhor que, assim como Ele tira o pecado, a raiz do mal do mundo, Ele também nos dê a graça de fazer a nossa opção fundamental por Ele, e que o nosso sim seja de fato um sim que mostre adesão integral a Ele e ao seu plano salvífico.